Depois de ter assinado o contrato, estava certo que ele ia fazer a encomenda, ele dividiu o planejamento do quadro em duas partes. A primeira foi fazer uma pesquisa muito minuciosa sobre o terreno onde foi feita a independência. Então ele foi até a localidade, no Ipiranga, e fez estudos, fez muitas entrevistas com pessoas que estavam vivas ainda, né, porque ele estava fazendo esse quadro em 1885, ele começou a pensar nisso, e algumas das pessoas que participavam, ou que viram, ou que ouviram falar sobre o fato, ainda estavam vivas. E ele visitou essas pessoas, alguns deles até faziam parte da comitiva de Dom Pedro I, e fez alguns esboços, estudos, e também levou em consideração pinturas dessa parte da elite paulistana, para encaixar o rosto dessas pessoas o mais fiel possível. Também em relação às fardas dos dragões da independência, muitos dizem até que essas roupas vieram depois do fato acontecido da independência. Porém, é certo que ele fez um trabalho de pesquisa muito grande, com muita consciência, e isso fez com que o trabalho ganhasse consistência no final das contas. Esses estudos de Pedro Américo são quase arqueológicos, e a arqueologia era uma das coisas que atraíam o artista, entre outras tantas que ele se dedicava. Ele fez estudos sobre as raças de cavalos que existiam na época. Ele até mesmo pensou nas circunstâncias atmosféricas do quadro, porque São Paulo naquela época, e também até hoje em dia a gente percebe que em algumas épocas São Paulo fica com uma certa fuligem das queimadas, e essa atmosfera mais rebaixada de tom é perceptível no quadro. Ele tem um tom geral de esfumaçamento mais quente. E diz ele que era para contar um pouco sobre essa questão atmosférica característica de São Paulo. Tem até um crítico que fala sobre essa coloração mais rebaixada e pergunta se Pedro Américo não conhecia sobre as luzes dos trópicos. E na verdade o artista já estava mais à frente, ele estava indo na especificidade da situação. E isso aparece em todas as partes do quadro, desde a composição, a pesquisa histórica. A Casa do Grito era uma casa que realmente existia, apesar de dizerem que ela foi construída depois do fato histórico, mas são elementos simbólicos para criar uma narrativa convincente. Eu digo convincente porque esse quadro passou a ser mais real do que a própria realidade. Alguns desses estudos a carvão fazem parte da coleção do acervo do Museu Paulista, Museu do Ipiranga. Eu tive o privilégio de ter em mãos os originais a carvão de Pedro Américo. Eu não sei como eles estarão expostos agora nessa nova fase do museu, mas folheando esses estudos, eu pude compreender a dedicação e o esforço feito com tanta seriedade para que esses elementos, essas figuras, elas ficassem o mais fidedignas possível. E isso dá para transparecer no final do trabalho. A gente pode até fazer uma comparação entre cada tipo de desenho, de esboço, os dragões da independência montados a cavalo. Ele fez alguns estudos sobre a mesma figura, apenas o rosto da figura, ela num plano um pouco mais aberto, olhando para cima, para baixo. Ele desenhou também os chapéus da época, os estudos dos capacetes, sem falar na própria figura central da composição, que é o imperador, na época príncipe regente Dom Pedro I. Ele usa provavelmente um modelo montado a cavalo e depois transforma a figura do modelo
em Dom Pedro I. Então dá para ver que foi uma dedicação extrema desse artista e que o resultado final do trabalho se apoia nessa pesquisa. Para estudar os cavalos, as raças dos cavalos, ele foi até a cavalariça real do rei da Itália e fez vários esboços para escolher qual seria o melhor tipo de animal para que a história pudesse ser contada com mais glorificação. Desenhou cavalo árabe, cavalo inglês, até cavalos característicos do Rio Grande do Sul e de São Paulo e Minas Gerais. Até a maneira de se montar a cavalo, de mostrar a empunhadura em relação ao animal, e também o estudo das mãos que abanavam os chapéus, tudo isso foi levado em consideração antes de ir para a tela final. A tela foi pintada em Florença. Lógico, quando ele pegou o sinal e tinha certeza de que ia produzir, nada melhor do que voltar para um ambiente que ele tinha mais conforto, que ele tinha mais afinidade, que era o ambiente europeu. Pedro Américo era muito respeitado na Europa já nessa época. Então ele tinha livre acesso, ele podia praticamente escolher aonde pintar. E ele escolheu a cidade mais representativa da arte, que era Florença. E esse trabalho ele executou ali próximo da Academia de Artes de Florença. Terminou o trabalho depois de cerca de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Se a gente somar o tempo de pesquisa, foram quase 2 anos preparando o trabalho. Coincidentemente, o Império já não estava bem das pernas. A gente já estava com a proclamação da República batendo na porta. Então, o monumento que glorificava o pai do imperador, ele ficou meio que em stand-by. E junto com isso, também a inauguração oficial da tela. Pedro Américo, então, decidiu apresentá-la ao público pela primeira vez justamente na Academia de Arte de Florença, no dia 8 de abril de 1888. Contou com a presença de Suas Majestades e Altezas Imperiais e Reais, o Imperador e a Imperatriz do Brasil, a Rainha da Sérvia, a Rainha da Inglaterra e Imperatriz das Índias, o Príncipe Dom Pedro e a Princesa Beatriz, a Rainha da Suécia e outros tantos participantes da monarquia europeia. Isso é para exemplificar, para ilustrar o grau de importância que o artista brasileiro tinha em solo europeu. Na ocasião da inauguração, com o salão cheio de autoridades, de figuras da realeza, imperadores e reis, Pedro Américo discursou em francês, italiano, inglês, agradeceu a presença de ilustres personalidades e se dirigiu a Dom Pedro II. Eu bem sei, Senhor, que não é digna do alto assunto histórico, nem de contemplação de Vossa Majestade, a tela que ouso expor aos descendentes e compatriotas de Rafael, Leonardo e Michelangelo. Se, porém, é certo que o trabalho nobilita o cidadão, eu me sinto altamente honrado de ter concluído uma página destinada a comemorar um dos mais gloriosos feitos do progenitor de Vossa Majestade, e, ao mesmo tempo, o primeiro sopro de vida da nossa saudosa pátria como nação livre e independente. Existe uma discussão entre os críticos e também as pessoas que estudaram sobre o quadro, se ele pode ser considerado um plágio ou uma inspiração de um dos trabalhos mais conhecidos do Ernest Meissonier, um artista que também foi aluno da Escola de Beaux-Arts de Paris, estudou com o mesmo professor que Pedro Américo
e fez, alguns anos antes, uma obra chamada A Batalha de Friedland, pintada em 1875, mais ou menos na mesma época que Pedro Américo estava pintando a Batalha do Havaí. A referência clara na obra de Pedro Américo, tanto a referência artística como histórica, era a figura de Napoleão. Alguns críticos diziam que ele exacerbou as referências que ele poderia ter usado a partir da obra de Meissonier. Outros dizem que era um hábito dos artistas fazerem essas referências históricas. O fato é que existem muitas semelhanças. A própria colocação da figura de Dom Pedro I em relação à figura de Napoleão no quadro da Batalha de Friedland são muito parecidas. A diferença é que Dom Pedro tem nas mãos uma espada e Napoleão tem um chapéu. Mas a parte da postura da figura, bem como os adereços do cavalo, a vestimenta das figuras, a colocação da bota, o tratamento estético é muito parecido. Apesar de, particularmente, eu achar que o Pedro Américo tinha mais desenho do que Meissonier. Porém, a fatura pictórica de Meissonier parece ser mais sofisticada. Por falar nisso, o próprio Meissonier elogiou o trabalho de Pedro Américo. E para vocês terem uma ideia da diferença de escala, dessas obras, a pintura de Meissonier tem 1,5 m por 2 metros. E a pintura de Pedro Américo tem 4 metros por 8. É uma escala completamente diferente. Então existe sim a citação da obra. É fato que Pedro Américo conhecia o trabalho de Meissonier, até mesmo por eles terem estudado na mesma escola. E é fato também que todos os artistas da época usavam referências de artistas que vieram antes deles para criar uma narrativa convincente, expressiva e, ao mesmo tempo, esteticamente cativante. O caso do plágio ele ficou tão em voga na época que Pedro Américo teve que se defender em público, ele teve que escrever uma carta sobre isso, sobre essa questão, e falando sobre as citações, as referências na época, de artistas como ele se referiu a Meissonier, Meissonier se referiu a outros artistas. Apesar disso, há diferenças notáveis entre as composições de Pedro Américo e Meissonier. Em termos de composição, tem um trabalho que se aproxima mais ainda do Independência ou Morte do que o próprio quadro de Meissonier, que é o Encontro de Leão X e Átila, pintado entre 1512 e 1514, pintado por Rafael. Nesse quadro a gente percebe a dinâmica dos cavalos em torno de uma figura central que lembra muito mais o quadro de Pedro Américo do que a própria Batalha de Friedland. Então isso era uma questão importante e que o artista teve que se defender. Ele teve que vir a público e explicar suas decisões e explicar sobre seu pensamento estético. A outra crítica que o trabalho de Pedro Américo sofre é se ele é real ou se ele é imaginário. Durante o vídeo eu falei sobre a formação de Pedro Américo, eu falei sobre a inserção dele num momento histórico, falei sobre questões da narrativa e como isso era um lugar comum nas academias. E ele até diz aqui, um quadro histórico deve como síntese ser baseado na verdade e reproduzir as faces essenciais do fato. Outra frase que ficou muito famosa de Pedro Américo diz: a realidade inspira
e não escraviza o pintor. E ele também chama atenção sobre o trabalho do historiador, que também deve fazer escolhas na hora de deixar sua mensagem mais clara. E mais importante é também a tarefa do artista, que precisa narrar a história com um pensamento ainda ligado na arte do belo. É sabido também que Pedro Américo fez algumas alterações na topografia do Ipiranga. O riacho, ele não ficava naquela região, mas ele diz que se ele tivesse pensado diferente, tomado outras decisões, ele não conseguiria ser tão convincente na apresentação de um modelo pictórico iconográfico. Ele tinha que mostrar um pedacinho do rio ali, e para criar também um envolvimento na narrativa, um pouco mais de movimento para a narrativa, ele escolheu não pintar de cima para baixo, e sim com um ângulo onde o observador vê a figura de Dom Pedro como o elemento mais alto da composição. Então, para isso, ele teve que fazer algumas concessões. Ele diz aqui: desculpe-me o público essa quase insignificante violência à topografia, considerando a necessidade de consagrar na pintura a ideia do Ribeirão, cujo nome tão intimamente ligou-se ao glorioso fato da nossa emancipação política. Para cada pensamento crítico, ele tem uma resposta. E essa resposta, ela está sempre relacionada com a função da arte, que é, acima de tudo, contar a verdade. No caso da pintura histórica, ela tem que se basear na verdade, mas ela tem que ter uma certa independência estética para que aquele conteúdo narrativo seja perpetuado e se torne atemporal, como eram os trabalhos também realizados por outros artistas. Ou vocês acham que George Washington atravessando o rio Delaware, aquela pintura de Emanuel Leutze, de 1851, ela é uma pintura que respeita todos os detalhes do acontecimento? Não, ela se serve para uma narrativa. O mesmo caso acontece com a pintura Napoleão atravessando os Alpes, do próprio Jacques-Louis David, que foi talvez o maior pintor da narrativa monárquica. Para encerrar essa nossa aventura sobre o quadro Independência ou Morte, eu vou citar aqui uma última frase escrita pelo próprio Pedro Américo. Certo de que se não acertei, ao menos esforcei-me por ser sincero reprodutor das faces essenciais do fato, sem esquecer totalmente as difíceis e severas lições da ciência do belo. Talvez ele tenha colocado nessa frase uma certa falsa modéstia, porque ele sabia que a obra que ele apresentava ao público ficaria para a posteridade. Ele sabe que ele fez um ótimo trabalho. Ele sabe que nenhum outro pintor brasileiro chegou aos pés dele na arte de representar a história e criar no imaginário da população uma cena que se tornou real. Aquele quadro é a realidade. Nós não tínhamos fotografia. Nós temos apenas algumas pessoas que deixaram seus fracos comentários sobre o que aconteceu. E isso numa época em que a narrativa era tão importante que a própria monarquia dependia disso para continuar viva.
É possível chamar Pedro Américo de o maior pintor da história do Brasil? Eu acho que sim. Ele pode ser considerado, se não o maior, um dos maiores nomes da pintura, da história da arte no Brasil. E o quadro Independência ou Morte nos leva ao apogeu da sua arte. Era um artista do mundo, ele tem bustos espalhados pela Europa, ele tem o seu retrato exposto na Galeria Uffizi, ao lado de um retrato de Ingres, que foi seu professor. Uma das fontes principais de pesquisa para esse vídeo foi o livro O Brado do Ipiranga, da Cecília Helena de Sales Oliveira e da Cláudia Valadão de Matos. Aqui a gente tem tanto as colocações do próprio Pedro Américo, algumas citações dele, estudos feitos a carvão, várias passagens sobre a solenidade de inauguração da obra, de apresentação da obra, também sobre a questão estética da obra. Outro livro interessante e com bastante conteúdo para quem gosta de estudar um pouco sobre a história e sobre a história da arte é o livro As Barbas do Imperador, da famosa historiadora Lilian Moritz Schwartz. Dom Pedro, um monarca nos trópicos. Aqui tem bastante coisa também sobre a pintura de Pedro Américo. Esse vídeo ele serve também como um certo resgate do nome desse artista que é tão importante. Eu me sinto confortável de fazer essa pesquisa. Daria uns 3 vídeos, na verdade, o conteúdo sobre a história de Pedro Américo, sobre a história do quadro e sobre a Academia Imperial de Belas Artes. Eu me sinto confortável de passar isso para vocês, porque eu tive o privilégio de realizar uma cópia e essa cópia, eu conto a história dessa cópia num dos vídeos aqui do canal. O link desse vídeo vai estar aqui nos comentários do vídeo, vocês podem acessar. E eu conto como foi essa aventura de copiar Pedro Américo. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre história da arte, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem ouvir mais sobre a Academia Imperial de Belas Artes, ou sobre artistas contemporâneos de Pedro Américo, como Vitor Meirelles, como outros artistas que frequentaram a academia, ou algum outro tema relacionado com a história da arte, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer estudar e eu estou gostando muito de fazer esses vídeos sobre a história da arte. Deixa seu like, deixa os comentários, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e em breve teremos outras boas histórias para contar. Até mais!